Você já percebeu como a vida tem uma maneira de nos humilhar? A história de hoje nos mostra um contraste fascinante entre o orgulho e a humildade por meio da vida de dois reis. Um começa orgulhoso e termina humilhado, e o outro, que recebe misericórdia, a desperdiça por causa do orgulho. O cerne desta passagem nos ensina uma verdade profunda. A humildade muitas vezes cresce no solo da dificuldade. E até mesmo as pessoas mais improváveis podem experimentar a misericórdia de Deus quando realmente se humilham. Nossa história começa com Ben-Hadad, rei da Síria, cercando Samaria com uma força esmagadora. Suas exigências transbordam arrogância. Não satisfeito com a rendição inicial de Acabe, ele exige ainda mais, vangloriando-se de que reduzirá Samaria a punhados de pó. Mas Acabe responde com um provérbio: quem veste a armadura não deve se gabar como quem atira. Então algo inesperado acontece. Um profeta se aproxima de Acabe com a promessa de vitória da parte de Deus. Isso é notável, porque Acabe é o rei mais perverso de Israel, e ainda assim Deus, em sua misericórdia, oferece ajuda. Ainda mais surpreendente, Acabe ouve e segue as instruções do profeta. O resultado? Uma vitória impressionante sobre uma força muito superior. Mas o orgulho do inimigo leva a uma segunda batalha. Os arameus se convencem de que perderam porque o Deus de Israel é apenas um Deus dos montes. A arrogância deles os cega para a verdade, e eles sofrem uma derrota ainda mais devastadora. Ben-Hadad, que começou com ameaças arrogantes, acaba se escondendo em um quarto interior, implorando por sua vida. É aqui que Acabe comete um erro crucial. Em vez de seguir o propósito de Deus, ele faz um tratado com Ben-Hadad, chamando-o de irmão. Por meio de um drama profético poderoso, Deus revela que, ao poupar aquele que ele havia determinado que deveria morrer, Acabe escolheu seu próprio destino. É a sua vida pela vida dele, seu povo pelo povo dele. Então vem a história da vinha de Nabote, um conto arrepiante de abuso de poder e assassinato. Quando Nabote se recusa a vender sua terra ancestral, Acabe a mua como uma criança. A solução de Jezabel, falsas acusações e assassinato, revelam a corrupção que há em seus corações. Eles conseguem a vinha. Eles também recebem o julgamento de Deus por meio da profecia de Elias. No entanto, é aqui que vemos algo notável sobre o caráter de Deus. Quando Acabe ouve a profecia, ele se humilha, rasga suas roupas, veste pano de saco e jejua. A resposta de Deus a Elias é muito comovente. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Porque ele se humilhou, não trarei este desastre em seus dias. A tragédia da história de Acabe não é que ele nunca tenha experimentado a misericórdia de Deus, é que ele nunca permitiu que essa misericórdia transformasse seu coração. Ouça com atenção, porque o que estou prestes a compartilhar com você pode mudar a sua vida. Sei disso pessoalmente porque uma das fases mais difíceis da minha vida foi quando meu filho ficou doente enquanto estávamos na Alemanha, o que nos forçou a voltar para os Estados Unidos para o tratamento médico dele. Sim, Deus foi misericordioso e trouxe cura para o meu filho, mas eu me sentia um fracasso no ministério. Pelos 5 anos seguintes, enquanto pastoreava igrejas, vivi com essa sensação constante de que estava falhando no chamado de Deus. O que eu não percebia na época era que Deus estava fazendo algo mais profundo. Ele estava construindo humildade na minha vida. Através daquela fase dolorosa, aprendi uma verdade profunda.
Um coração transformado pela dor e enraizado na humildade se torna um solo fértil para uma manifestação da graça e misericórdia de Deus. Veja, Deus não estava apenas interessado no meu ministério. Ele estava muito mais interessado no meu caráter. E o verdadeiro ministério flui do caráter, não das nossas conquistas ou posições. A plataforma que Deus quer construir em nossas vidas não é uma de sucesso, é uma de um coração transformado que depende totalmente dele. É aqui que a história de Acabe se torna tão relevante. Ele teve momentos de obediência e até de humildade genuína, mas sempre voltava ao seu orgulho e à sua vontade própria. Ele experimentou a misericórdia de Deus, mas nunca permitiu que ela transformasse seu coração. É um lembrete sóbrio de que experimentar a misericórdia de Deus deve levar a vidas transformadas e não apenas a um alívio temporário. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, devemos reconhecer que o orgulho muitas vezes se disfarça de sentimento de direito, achando que merecemos o que queremos, quando queremos. Segundo, a humildade genuína não é apenas se sentir mal pelas consequências. É reconhecer o direito de Deus de governar nossas vidas. Terceiro, precisamos entender que a misericórdia de Deus não é conquistada pela nossa humildade, mas ela flui em direção a corações humildes. Quarto, devemos ter cuidado para não confundir a misericórdia de Deus com a aprovação das nossas ações. Acabe recebeu misericórdia, mas ainda assim enfrentou consequências. E, por fim, lembre-se de que nunca é tarde demais para nos humilharmos diante de Deus, mas não devemos esperar por uma crise para fazer isso. Lembre-se, humildade não é pensar menos de nós mesmos. É pensar menos em nós mesmos e mais em Deus. Quando as dificuldades da vida surgem, podemos enfrentá-las com orgulho ou podemos permitir que elas nos ensinem humildade. A escolha é nossa, mas as consequências também são. Na economia de Deus, o orgulho sempre leva à queda, mas a humildade abre a porta para os grandes tesouros da sua graça e misericórdia.